Josué capítulo 2. Vamos ler Josué todo. Isso, do capítulo 2 até... Vamos ir lendo. Bárbara, como Deus te usou? Como Deus te usou essa semana, eu estava conversando com meu esposo sobre essa passagem. E Bárbara, você não tem noção como o céu te usou nessa manhã. Coisa linda. Coisa linda mesmo. Glória a Deus. E Josué, filho de Num, capítulo 2, irmãos. Josué, capítulo 2, E Josué, filho de Num, enviou desde Sim 2 homens para espionar secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: eis que essa noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espionar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e o escondeu, e assim disse: vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que, na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram, persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linhos, os quais elas colocaram em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até Osval. E logo que se foram os que perseguiram, ela fechou a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu a terra, e o que o seu terror nos sobreveio. E todos os habitantes da terra desfaleceram por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Sion e Og, os quais destruístes. Assim que ouvimos essas coisas, derreteu-se o nosso coração. Nem restou mais coragem em qualquer homem por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Somente até aqui, irmãos, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, eu acredito que vocês já ouviram muito falar, sobre essa mulher chamada Raabe. E para quem me conhece mais um pouquinho, sabe que eu amo a história de Raabe. Gente, eu amo demais. Amo mesmo, porque a gente vai falar de uma mulher corajosa, gente? Uma mulher que, no meio de uma situação adversa, ela tem uma atitude maravilhosa. Mas para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa mulher, vamos falar um pouquinho antes dos acontecidos, antes de chegar nesse capítulo 2 de Josué. Josué, você sabe que ele foi um homem que andou com Moisés, Foi discípulo de Moisés. Ali Josué, ele viu Moisés operando milagres e maravilhas através do nome do Senhor. Só que um belo dia, o Moisés, servo do Senhor, separou 12 espias para espiar certa terra. E aí esses 12 espias foram espiar a terra. Um deles, que estava no meio desses 12, era Josué e Calebe. E quando esses espias voltam para poder trazer a notícia para Moisés, teve 10 espias que chegou contando para Moisés só tragédia, sabe? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, irmãos, mas eu conheço. Que olham para o cenário e só sabe ver derrota, sabe? Não consegue ver nada de bom. Então esses 10 espias, ele vai olhar para a terra e só vai ver derrota. Vai chegar para Moisés e vai dizer: Moisés, o Senhor falou que ia dar a terra, só que essa terra só tem gigante. O negócio vai ficar feio se a gente for até lá. Não vai dar para a gente, não.
10 espias, irmãos. Só que no meio desses 10 espias existiam 2 que tinham uma visão diferente, né? Chegou para Moisés e disse: olha só, Moisés, realmente, nesse lugar, os gigantes são muito grandes, o negócio é tremendo mesmo. Só que, meu filho, a gente tem uma promessa. O Senhor falou que vai dar essa terra para a gente. Então, independente do gigante ser grande, independente deles serem maioria, nós estamos com o general dos exércitos. Então, né, é guerra ganhada, já vamos ganhar essa peleja. Glória a Jesus. Aí, Moisés vai ouvir esses 2 espias. Vai ouvir esses 2 espias. E vai mandar o povo para guerrear. E aí, realmente, Bárbara, ganha a terra. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu fiquei pensando, meu Senhor, mas os 10 tinham mais vozes falando, né? Eram 10 pessoas falando ao contrário. E somente 2. E Moisés ouviu a voz dos 2, em vez de ouvir a voz dos 10. Aí eu comecei a refletir um pouco. Às vezes em momentos de adversidade, sabe? Existem muitos ruídos, muitas vozes ao contrário, até a sua voz mesmo, até você mesmo, sabe? Fala, não vai dar certo. E a gente acaba ouvindo a voz da maioria terrena, sabe? Em vez de ouvir a voz do nosso Deus. E Moisés, ele fez diferente, ele vai ouvir a voz dos 2 espias. E manda lá o povo guerrear, e a vitória é do povo de Deus. Glória a Deus por isso, né? Só que no decorrer da caminhada, Moisés, ele encerra a história de Moisés, né? Encerra a história de Moisés. E agora quem vai dar continuidade é Josué. E o que eu acho lindo aqui, gente, é que Josué, ele vai ser levantado por Deus para poder guiar um povo. Só que agora chegou a vez de Josué fazer o que Moisés havia feito. Mandar alguns espias para espionar a terra. E eu fiquei pensando, Josué é incrível. Porque se fosse eu, sabe, Isa, ia fazer igualzinho Moisés fez. Não, se o meu líder que me antecedeu, né, ele mandou 12, eu vou mandar até mais. Vou mandar mais que 12. Só que Josué, Isa, ele entende. Não, peraí. Moisés mandou 12. E 10 vieram com resposta negativa. Vieram com resposta de frustração para que o propósito não seja cumprido. Então, para que eu vou mandar 12? Se somente 2 naquela época trouxe a palavra de motivação. Então, peraí. Eu não preciso de maioria. Eu preciso somente 2 que estejam com o propósito de Deus em seu coração. Josué, ele vai entender isso. Não preciso de 12. Se tiver 2 com o meu pensamento, com o pensamento de Caleb daquela época, eu já sou vitorioso. Então ele vai entender isso. Não vou mandar 10. Ele vai mandar somente 2 espias, Isa. 2 espias com um propósito excelente, com mentes, sabe, com mentes de Deus, com mentes do céu. Aí eu fiquei pensando, às vezes achamos que precisamos estar rodeados de muita gente, sabe? E como na verdade só precisamos de homens e de mulheres de Deus com pensamentos, sabe, do alto. Porque os ruídos, irmão, às vezes pode nos tirar do propósito. Pode. Porque somos seres humanos. Às vezes temos uma promessa de alcançar, temos uma promessa, né, que Deus vai fazer. Mas devemos estar rodeados de muita gente, né? Às vezes deixamos nos levar. Mas Josué, ele entende, não. Se eu mandar 12, possa ser que eu seja levado pelos 10. Moisés não foi levado pelos 10, mas não conheço as minhas limitações. Então melhor ficar garantido nesses 2 do que mandar 12. Então Josué, ele vai entender isso. Vai mandar 2 espias, irmãos. E quando chega naquela cidade, né, eles vão se deparar com essa mulher que se chama Raabe. Vai se hospedar na casa dessa prostituta chamada Raabe. E aqui que eu acho lindo. Eu acho lindo demais. Quando esses espias chegam na casa de Raabe, o que vai acontecer? O rei daquela cidade, né, vai ter a informação de que chegou 2 espias para espionar aquela região. E eles vão mandar ir até a casa de Raabe. Vai pedir para Raabe botar eles para fora. E Raabe vai dar um jeitinho ali, vai falar para eles, não, eu já mandei eles embora e vai, segue eles, tá? Só que algo que me chama a atenção nesse capítulo 2,
que a gente acabamos de ler, é que Raabe vai dizer, preste bem atenção nisso, gente, que ela vai dizer, todos nós estamos atemorizados, estamos, cheios de medo, todos nós estamos cheios de medo. E pensando na questão do medo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático para que a gente possa entender. O medo, ele tem um poder tremendo de nos paralisar, ou de nos fazer fugir, ou de nos fazer guerrear, sabe? Uma pessoa com a emoção aflorada em questão do medo, um exemplo, se um cachorro vier ali, eu sei, gente, que eu vou sair correndo. Rafa, mas você não vai nem pensar no teu filho? Não, não vou. Eu vou sair correndo, um pitbull, eu vou sair correndo. Mas eu sei que terá gente aqui que ficará paralisado. Eu sei que terá gente aqui que talvez brigaria com aquele pitbull, né? O medo, ele nos faz isso. Cada pessoa tem sua reação no momento. Só que quando eu olho para a vida de Raabe, irmãos, ela estava atemorizada também. Eu acredito que Raabe, quando os espias chegou até a casa dela, talvez na mente dela deve ter passado assim, meu Deus, eu sou tão azarada assim, né? Talvez possa ter passado. O negócio já está tão feio, ainda tem que piorar. Esses espias têm que vir logo na minha casa, né? Só que quando eu começo a pensar mais um pouquinho, a Rafa pensou erroneamente do pensamento de Raabe. Raabe não pensou isso, irmão. Eu acredito que Raabe não pensou isso. Raabe, quando os espias se chega até a casa dela, ela vai olhar para o cenário. Ela vai dizer o seguinte: eu estou até com medo, né? Estou até com medo, sim. O negócio vai ficar feio se esse rei da cidade descobrir esse negócio. Mas peraí, já está tudo ruim mesmo, né? Já está tudo ruim mesmo. Eu preciso ter uma atitude diferente, né? Talvez se eu tiver uma atitude diferente, possa ser que a minha casa seja alcançada pela misericórdia desse Deus. Porque eu entendo que esse Deus, ele é terrível mesmo, como a gente já sabe, né? Ele é terrível. Quando ele fala que vai fazer algo, ele faz mesmo. Mas eu também entendo que esse Deus é misericordioso. Então eu preciso que você entenda algo, irmão, que Raabe, em meio ao caos, ela vai olhar e vai identificar uma oportunidade. Às vezes a gente, ao meio aos caos, só vimos derrota, né? Mas nesse caos que você está, procura, existe uma oportunidade, né? Não sei se o caos que você está vivendo é uma família desestruturada. Não sei se o caos que você está vivendo é o caos financeiro. Mas nesse caos, irmãos, o Senhor já reservou para ti uma oportunidade. Só basta eu e você olharmos além. Porque essa mulher, irmão, era prostituta. Mas num momento tão difícil, ela conseguiu enxergar uma oportunidade. Aí eu falei, Jesus, espera aí. Já identifiquei o meu caos. Já identifiquei. Se na tua palavra, quando eu leio ela, eu entendo que no caos tem oportunidade, já vou começar a procurar essa oportunidade agora, né? Agora. Então Raabe, ela entendeu, irmão. E por Raabe entender isso, ela vai se levantar e vai até aqueles espias e vai fazer um trato. Vai fazer um trato, né? Então nessa manhã, eu não sei qual é o trato que você precisa fazer, mas faça. Mas entenda que o Senhor está te dando essa oportunidade. Não sei qual é o trato, irmão. Talvez o trato que você precisa fazer seja diferente de Raabe, né? Mas entenda nessa manhã. O caos foi estabelecido mesmo. Parece que você é azarado mesmo. Parece que você é azarada. Mas nesse caos, irmão, às vezes parece mesmo. Nesse caos, o céu está dizendo: existe uma oportunidade instalada. Uma oportunidade que pode mudar a tua vida. Uma oportunidade que não vai se limitar somente à tua vida, mas vai se expandir a tua família. Talvez uma nação, né? Mas só precisa eu e você descobrir qual é essa oportunidade. Porque Raabe descobriu. E por Raabe descobrir qual era a oportunidade, né? E entendeu que naquele momento ela precisava fazer um trato com aqueles espias. Irmão,
irmãos. Essa mulher que, quando a gente olha para o capítulo 2, a gente vai reconhecer ela como prostituta, né? Vamos reconhecer ela como prostituta. Ela vai mudar toda a sua história e da tua família. Essa mulher vai entrar para a genealogia de Jesus, irmão. Então, nessa manhã, o que o céu quer fazer na tua vida é algo extraordinário, sabe? Às vezes, o caos se estabelece somente para fazer uma organização mesmo. Porque se o caos não tivesse se estabelecido, Raabe não teria, irmãos, tido essa oportunidade extraordinária. Não teria agarrado, né, essa oportunidade. Então, nessa manhã, a palavra para mim, para a sua vida em meio ao caos, já tem uma oportunidade estabelecida pelo céu. Só basta eu e você identificar qual é o trato que nós precisamos fazer. Talvez o trato que a Rafa precisa fazer é de conserto. Talvez o trato que a Rafa precisa fazer é de reconciliação. Talvez o trato que a Rafa precisa fazer é de liberar perdão. Não sei, irmão. Eu sei dos meus tratos que eu preciso fazer. Mas o seu é você que sabe que precisa fazer. Talvez o trato da Rafa seja de ter mais responsabilidade, não sei, sabe? Mas o meu eu sei. Os tratos que eu preciso fazer com o céu. E Raabe sabia o trato que ela precisava fazer. Ela olhou para o cenário e foi lá, olha só. Eu hospedei vocês, eu livrei a vida de vocês, né? Livrei a vida de vocês. Eu sei que esse Deus, Ele vai cumprir o que prometeu a vocês. Ele vai dar essa terra para vocês. Mas, por favor, na hora que vocês vierem aqui a destruir essa terra, tenha misericórdia da minha vida. Não somente da minha vida, não, mas tenha misericórdia da vida de meu pai. Tenha misericórdia da minha família. Irmãos, e ali o trato foi estabelecido. Aí esses espias falou, não, tudo bem, Raabe. Eu vou até assinar esse trato aí contigo. Mas antes eu também tenho uma petição a fazer para você. Quando a gente chegar para destruir essa terra, coloca aquela cordinha lá, sabe? Coloca lá para que todo povo possa identificar que esse trato foi estabelecido. E Raabe ela vai cumprir esse trato, irmão. E por Raabe entender que todo trato tem ambos os lados tem que cumprir, ela cumpriu direitinho, como aqueles espias falou, né? E aí, irmãos, Raabe alcançou misericórdia. E por ela ter alcançado misericórdia, foi além do que ela pediu, né? Ela entrou para a genealogia de Jesus. Então, nessa manhã, você vai viver muito além do que você pediu. Você vai viver o extraordinário, se você entender tudo que o Senhor falou contigo nesta manhã. E assim, minha irmã e meu irmão, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E amém.